Nação rubro-negra, bom dia, boa tarde já, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo, são grandes informações do Clube de Regatas do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Não esqueçam, né, que hoje é dia de pré-jogo, mas uma novidade aqui para vocês, tá? O pré-jogo hoje com um horário diferente. Começaremos o nosso pré-jogo às 19h30, iremos mais ou menos até as 20h30, 20h45, tá? Bem próximo do jogo. Por quê? Para vermos realmente qual é a escalação, tanto do Flamengo quanto o do Madureira, que sairá por volta das 20 horas, e aí poderemos falar de uma maneira melhor, né? Eu e Marquinhos Gameplay Hero, podendo aí analisar, né, de maneira mais certa, né? Então vai ficar uma coisa mais bacana aí para vocês que acompanham o canal Deco SRN. Então, pré-jogo hoje às 19h30 e o nosso pós-jogo logo que acabar. Flamengo e Madureira, jogão das 21 horas, hoje com transmissão da Flá TV+, e também do sistema de pay-per-view, né? Da Net Claro, também da Sky, enfim. Então, galera, não percam então nosso pré-jogo às 19h30 e o nosso pós-jogo logo que acabar a partida. Nação, temos vários assuntos bacanas para trazer para vocês. Patrocínios, questão de justiça do trabalho, né? Ótimas informações, por isso que eu falo para todos vocês, austeridade financeira é tudo, é o segredo do negócio. Né? Trouxemos outro dia aí que o Flamengo, desde 2013, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, havia pago mais de R$1 bilhão em dívidas, né? Gestão Bandeira de Mello, gestão Rodolfo Landim, 2013 até 2020, né? Neste momento, quando saiu o balanço do Flamengo, tá? Então, números espetaculares. Hoje o Flamengo é exemplo para qualquer clube no Brasil, né, de austeridade financeira. E temos mais ótimas informações para trazer para vocês, né? Questão de patrocinador que falaremos agora. O Flamengo próximo de fechar o seu segundo patrocínio, fechou o primeiro com a Moss, né, a empresa de carbono, e pro meião, né, 3,5 milhões, contrato de abril até final de dezembro de 2021, né, 9 meses de contrato, 3,5 milhões. O Flamengo está próximo de fechar, né, com um grande patrocinador para o calção. Estimam o valor mais ou menos entre 5 milhões de reais, tá, por esse patrocínio no calção, né? E o Flamengo vem negociando ainda com com 3 ou 4 empresas para 2 espaços do uniforme, que seria a manga da camisa, tá? Seria aqui, ó, mais ou menos, nessa parte aqui da manga, e também nas costas, tá? Uma das empresas que o Flamengo vem negociando é a Itapemirim, tá? Ainda não está fechado, mas é uma empresa que está bem alinhavada para ser a nova patrocinadora do Flamengo. Ainda não sabemos se será na manga ou se será nas costas. O que importa para vocês é que o Flamengo trabalha com valores de 148 milhões de reais em patrocínios, né? O vice-presidente de marketing, o Gustavo Oliveira, disse que esses valores ficarão muito próximos ou serão iguais, né, aos valores do que a Crefisa paga ao Palmeiras, tá? Só para a nação entender, tá? Então a diretoria do Flamengo vem trabalhando depois de críticas corretas, ao meu ver, sobre essa questão da falta de patrocínio no Flamengo, né? O Flamengo muito tempo sem patrocínio, vendo empresas saindo, como é o caso da MRV, vendo empresas como aconteceu com a questão da outra empresa em relação ao calção, né, que não houve o pagamento, enfim. E aí o Flamengo agora se reestruturando nessa questão dos patrocínios. O patrocínio do calção deverá ser o primeiro a ser anunciado e os outros 2 da manga e também das costas da camisa próximos também. Então, tudo se normalizando no Flamengo. Uma outra questão muito boa a ser debatida aqui, que, cara, é fenomenal o que a gente escutou ontem, o que a gente pegou, né, de informação, né? O nosso ex-vice-presidente de finanças, o
Valim Vasconcelos, deu uma entrevista para o Mauro César Pereira, dizendo que o Flamengo hoje não tem, olha só, nação, que coisa bacana, é de se orgulhar dessa gestão em relação a essa parte financeira, que o Flamengo não tem mais dívida com ninguém, nem jogador, nem treinador, não deve a ninguém, tá? Todas as ações trabalhistas contra o clube já foram pagas. Olha que bacana, gente, o Flamengo aí, né, com essa austeridade financeira, se preocupando primeiramente em pagar as suas dívidas, para depois sim poder ir ao mercado, fazer grandes contratações. Perfeito que vem fazendo essa gestão, e a passada, né, que começou lá com 2013, né, era o Eduardo Bandeira de Mello, volta a falar com o grupo com Landim, BAP, Valim, Toches, Gustavo Oliveira e etc. Esses caras deram um norte aí para a instituição. Então é de se aplaudir, né? Depois vieram outras pessoas, né? Saiu essa galera aí, o BAP, o Gustavo Oliveira, o Landim, o Toches, criaram outro grupo, mas o Bandeira conseguiu contornar essa situação, trazendo grandes nomes, né, que ajudaram demais o Flamengo nessa parte financeira. Erraram sim na parte de futebol, ok, mas manteram essa questão financeira bem alinhavada. Veio a outra gestão que entendia mais de futebol, contrataram certo, de maneira correta, grandes craques, grandes jogadores que fazem a diferença, e o resultado está aí, campeão de tudo, né? Pena que só faltou um Mundial em 2019, mas chegamos muito próximo. Foi um orgulho total para nós rubro-negros, né? Quem assistiu aqui no Brasil, quem estava lá em Doha, né? Como eu, que, porra, cara, saí de lá pé da vida porque sabia que o Flamengo tinha totais condições de ganhar. Isso aí é fruto do trabalho, da questão financeira que o Flamengo começou lá em 2013 e continua aí dessa maneira. Por isso que eu falo para a nação, vamos ter calma. Por enquanto estamos com contratações suspensas, nesse momento não há contratação. Indicamos o jogador Aleph Manga, né, que é um bom jogador, é um jogador que pode sentir aqui a pressão no Flamengo, pode, é normal. Se pegarem os números dele, são números baixos ainda, mas se você pegar números também há pouco tempo do Bruno Henrique, o Bruno Henrique hoje tem disparadamente o maior número de gols no Flamengo. E muita gente duvidava da questão do Bruno Henrique há pouco tempo atrás. Não, porque o Bruno Henrique fez um bom ano no Santos, só não vai fazer de novo. É jogador de time pequeno, não era. A gente sabia o potencial do Bruno Henrique e o Aleph Manga se espelha nele. E caso ele viesse mesmo ao Flamengo e não desse certo, o custo não seria tão alto. Diferente de outros jogadores, como aconteceu com o Michael, né, que veio por um alto custo. Se desse errado, o Flamengo teria um alto prejuízo, tá? Mas nesse momento, voltando a falar para vocês, o Flamengo não tem em mente nenhuma contratação, porque as contratações estão suspensas. Informação que eu recebi, uma informação muito fidedigna, tá? De pessoas ligadas ao futebol do clube, tá bom? Falar para vocês também aqui de valores que o Flamengo ainda tem que receber nesse ano de 2021, né? O Flamengo nesse ano recebendo 90 milhões de reais em relação ao jogador Renier Jesus, tá? O Renier, que 50% desse valor já foi pago no primeiro trimestre, né? E agora terão que pagar mais 45 milhões no decorrer do ano, né? O Flamengo que ainda terá que receber valores referentes à venda de Vinição e também de Caio Roque para o Grupo City, tá? Os valores são estimados em mais ou menos 8 milhões e meio de reais que o Flamengo terá que receber. Então o Flamengo já recebeu 45 milhões do Renier, né? Vai receber mais 45 milhões, ainda tem essa questão aí do Caio Roque e também do Vinição, e o Flamengo ainda projeta vendas de Pires da Mota, venda também do Rodinei, que relativamente está bem lá no Internacional, ainda continua como titular do time. Então vamos torcer para que essas vendas possam sair, tá? Uma outra negociação, uma outra questão que eu gostaria de comentar aqui com vocês, né, o que saiu no balanço do Flamengo, não foi nesse ano que o Flamengo comprou mais 25% do passe do René, foi no início de 2020, né? O Flamengo comprou mais 25% do passe do René, valores altos, na minha visão. O Flamengo pagou por 25% para a MP Sport 7 milhões de reais, né? E o Flamengo, quando contratou o René junto ao Sport, comprou 50% do passe por 3 milhões e 900 mil reais. Então, totalizando quase 11 milhões de reais
pelo jogador René, tá? Então essa é uma informação que a gente gostaria de passar para vocês, que a gente pegou o balanço, destrinchou todo e os valores pagos pelo René, totalizando 11 milhões de reais nesse ano de 2020. Janeiro, o Flamengo comprou 25% por 7 milhões, antes comprou 50% por 3 milhões e 900, tá? Então essas são as últimas informações, aqui um apanhado geral sobre essa questão. Me sinto muito orgulhoso do que vem fazendo essa diretoria em relação à parte financeira e vocês também têm que estar, né? Gostaria que vocês colocassem aqui no comentário o que vocês acham de tudo isso que está passando pelo Flamengo nessa questão financeira, se vocês concordam com a diretoria do Flamengo de segurar os gastos agora, né? Para não entrar numa situação crítica, tá bom? Então o momento para mim é sim de segurar o que pode e aí sim para começar as contratações, mas custos baixos como essa contratação do Aleph Manga, acho que não seria oneroso para o clube, tá? Então lembrando a vocês que hoje tem o nosso pré-jogo às 19h30, tá? 19h30 o nosso pré-jogo, não esqueçam, não terá às 17 horas, o pré-jogo 19h30 e o pós-jogo às 22h50 mais ou menos, quando acaba o jogo entre Flamengo e Madureira, tá bom? Então conto com a audiência de vocês, fiquem com Deus, até mais tarde, saudações rubro-negras, tamo junto, nação!